Olá pessoal, hoje eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram aqui no nosso canal e nos ajudaram a chegar no nosso objetivo, que era de 500 inscritos. Eu estou muito feliz e hoje eu quero compartilhar com vocês dicas para poder ajudar vocês no culto, tanto da criança como também no culto familiar, e para aqueles que ainda não fazem se sentirem motivados a fazer também. Vamos juntos? Nosso culto familiar muitas vezes tem sido deixado para lá, porque a gente acredita que somente o culto na igreja é suficiente para o aprendizado da criança e também para nós. E nós sabemos que não é verdade, né? Cultuar em casa, além de criar um ambiente familiar mais unido, né? Porque a família fica mais unida por estar junto, sempre estudando, também tira dúvidas, incentiva a criança a querer aprender mais sobre a palavra de Deus. Então aqui na nossa casa o culto familiar é muito, muito importante. Então assim, muitas mães começam desde quando está na barriga, né, fazer o culto, lendo historinhas da Bíblia, louvando, orando. Não foi o meu caso. Eu não venho de um lar cristão, então eu não tinha esse hábito. Então, assim, eu acreditava somente depois que ele nascesse, né, seria necessário fazer o culto. Então, eu esperei ele nascer. Só que o nascimento do Caleb não foi tão fácil, né, eu tive um problema durante o parto, né, a gente acabou tendo que fazer cesárea. Nós morávamos em Pernambuco, nos mudamos para a Bahia, então tudo mudou. E aquilo que eu havia planejado não deu certo. Então demoramos bastante tempo até pegar realmente no ritmo e ter esse ambiente preparado para o culto familiar. Então assim, no primeiro ano de vida do Caleb, eu não tinha um culto bem elaborado, não era todo dia e nem tinha um horário muito certo. Eu fazia um culto bem simples, eu usava uma Bíblia pequena, uma Bíblia do bebê, que ele não tem mais. Eu louvava com ele, fazia uma oraçãozinha e lia uma história simples. Depois eu fazia uma oração e pronto, simples. Essa foi a nossa rotina até 1 ano de idade. Eu não tinha um hábito de fazer todos os dias, mas eu tinha muita vontade, então eu comecei a me dedicar a partir de quando ele completou 1 ano, e não foi tão fácil. Depois que o Caleb completou 1 ano, nós fizemos a assinatura dessa liçãozinha aqui, do rol do berço, que vai até os 3 anos. Ela tem uma história por mês, e ela repete o mês todo, né? A gente vai contando essa história. Tem sugestões de atividades aqui. E aí, eu comecei a fazer o culto constante, né? Só que o Caleb não se interessava muito, por quê? Porque ele não tinha o hábito. Então, muitas vezes, quando eu chamava ele para fazer o culto, ele corria. Ele não queria sentar para poder ouvir. Então, assim, o Espírito Santo me impressionou de uma maneira e eu comecei a fazer isso. Eu comecei a forrar um lençol e todas as vezes que eu forrava o lençol, ele já entendia que a gente ia fazer o culto e ele vinha e sentava. Então, algumas vezes ele gostava de ver a gravura, às vezes ele ficava inquieto. Então, eu comecei a fazer mini cenários para que a gente pudesse usar durante as histórias e ele pudesse pegar os bonequinhos, mexer. Aqui é a bonequinha, né, que nós fizemos para a história de Jairo. E essa casinha a gente já usou também na história de Naamã. E qualquer outra história que precise de casa, a gente usa sempre essa. Precisar de cama, mesa, a gente usa sempre essa casinha. Tanto que ela tá bem acabadinha. E aí eu comecei a fazer também esse para a história do rei Joás, para a história de José. Essa daqui também, ó, essa baleia a gente usa para a história de Jonas. Aqui é a história do poço. Alguns desses nós estamos usando agora, eu fiz agora, mas tem outros que ele usa desde pequeno, eu só reformei. Então assim, começou a se tornar mais atrativo. Conforme ele foi crescendo, eu comecei a fazer algumas roupinhas também para que ele pudesse vivenciar a história. Quem nos acompanha no Instagram já deve ter visto algum vídeo. Se você não acompanha, você pode estar dando uma olhada lá nos stories, que fica salvo, né? Nós temos bastante historinhas dele pequeno. Não tem como colocar aqui no YouTube porque foi filmado no celular
de baixa qualidade, então os vídeos não estão bons, estão escuros, não estão no formato certo, então não tem como compartilhar aqui. Mas é muito fofo, a gente ama ficar vendo de vez em quando essas historinhas. Então ele gostava muito de participar vestido com as roupas das histórias. A gente fez de José. Quem já viu também o vídeo aqui do baú de histórias sabe que tem muitas roupinhas. Então assim, com 1 ano nós começamos os cenários, né? Com 2 anos a gente já começou a usar a roupinha. E com os 3 anos a gente já usava os dois tudo junto e fomos aperfeiçoando. Agora o Caleb tá com 4 anos, então agora ele gosta de pintar, gosta de desenhar. Então nós usamos um caderno para que ele possa estar desenhando durante o culto, mas a gente ainda usa esses cenários. Então assim, o culto ele se torna atrativo quando nós temos algo especial. Então muitas vezes eu faço caixas, né? Coloco fubá, gelatina, pinto arroz com corante para ficar verde, tudo para que fique um mini cenário da história que a gente vai contar. Quem já acompanha no Instagram já deve ter visto bastante isso. Por quê? Porque o culto é muito bom. Só que se ele é entediante, a criança não tem o prazer de participar. E o nosso interesse é que a criança goste, que seja um momento gostoso. Então vale usar a criatividade. Na internet tem muitas ideias para que a gente possa copiar. E o culto é algo que não é opcional, é algo que é importante, é o nosso alimento, o pão de cada dia. Assim como a gente não fica sem se alimentar, a não ser quando jejua, o culto também, ele deve ser feito todo dia. Nós devemos alimentar da palavra de Deus todos os dias. E assim com os nossos filhos, né, no lar. Então nós temos 2 momentos diferentes, nós já fizemos no vídeo anterior, o culto dele, que nós fazemos pela manhã. E no próximo vídeo nós vamos compartilhar como é que é o nosso culto à noite. Agora que vocês já viram um pouquinho desse, eu quero compartilhar com vocês os devocionais que nós usamos. O nosso culto, ele tem que ter um objetivo. O primeiro é adorar a Deus, né? O segundo é aprender mais sobre a sua palavra. Mas o terceiro, o que nós queremos ensinar? Então assim, pensando nisso, eu vou mostrar para vocês em 3 materiais que eu uso e quais são meus objetivos com ele. O primeiro deles é esse, da Lição do Jardim. Eu gosto muito, esse é o que nós usamos no culto à noite. Ele fala muito sobre serviço, sobre comunidade, e nós gostamos de fazer. Tem também as atividades nele, sugeridas, né? Mas muitas vezes eu acabo colocando outras coisas, de acordo com o que a gente vai estudar. Nossa lição teve uma falando sobre Eliseu, né? Quando ele falou para aquela viúva para pedir as vasilhas emprestadas para as vizinhas. Nós pedimos vasilha para nossas vizinhas também e usamos para contar a história. E depois, no fim de semana, quando encerrou a lição, nós levamos um bolinho para cada uma. Nós também já estudamos a lição que fala sobre Jairo, a filha de Jairo que está doente. Então a gente falou sobre a importância de cuidar de alguém quando está doente. Nós também nos oferecemos para ajudar alguém doente. Assim, cada lição fala sobre alguma coisa assim e a gente gosta de fazer na prática. Então assim, essa lição ela fala muito da questão do próximo, né? Essa lição dessa semana tá falando sobre amigo. Então nós estamos orando pelos amigos e preparando algo especial para os amigos, os amiguinhos do Caleb, né? Então assim, essa lição é muito importante nessa questão do serviço. Eu gosto bastante, ela nos traz historinhas e essas historinhas nos incentivam no serviço. Tem também esse material, que é do Clube Discipular. Ele tem a série Fundamentos. Nós estamos fazendo no culto da manhã. É muito, muito bom. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Nós já estudamos sobre Deus, o nosso Criador, né? Jesus. E agora estamos estudando sobre o Espírito Santo. E a nossa próxima lição é a Bíblia, a Palavra de Deus. Então aqui nós temos alguns dos fundamentos da nossa fé. E através dele a gente vai aperfeiçoando aquilo que nós acreditamos. Então nós temos a oportunidade de ir ensinando de forma bem prática. Aqui tem desenhos, atividade para recortar. E como eu já mostrei no outro vídeo, às vezes eu uso outras coisas para ilustrar. E esse, que não é menos importante, eu estava usando no começo do ano, mas dei um pause porque eu quero fazer ele mais elaborado para o nosso próximo ano. Esse daqui, ele usa a Bíblia em ordem cronológica, né?
são por trimestres e vai contando as histórias e cada história relacionando a um caráter. Então aqui nós vemos realmente como construir o caráter da criança, porque a gente quer que ele seja organizado, prestativo, e muitas vezes a gente só fala, seja organizado, seja prestativo. Então aqui, através da lição, ela vai aprendendo como fazer isso. E aqui, além da história, né, nós temos sugestões de atividades e a gente vai fazendo. Esse aqui é o primeiro trimestre, além da história bíblica e também do caráter, nós também temos a parte da natureza, que também tem as lições espirituais. E assim vamos, né? Temos essa daqui do primeiro, que é das árvores. Temos a do segundo, que é dos insetos. Peraí. Essa aqui que é dos insetos. A terceira, que é das flores. E o quarto, que é das mariposas e borboletas e mariposas, na verdade. E eles vai seguindo a ordem cronológica e vai mostrando o caráter. Então, assim, a partir dessas histórias nós vemos quais são os caráteres, o caráter que precisa ser trabalhado, e nós podemos usar também as lições desse. Então, esse aqui é o nosso devocional para o próximo ano, e nós continuamos com esse no culto da noite. E esse é o que nós estamos usando agora. Então, assim, em todos eles eu tenho um objetivo. O que eu quero ensinar para o Caleb? Esse aqui é sobre serviço. Esse aqui sobre os fundamentos e esse sobre o caráter. Então, todas as lições, elas são escolhidas pensando nisso. Então, assim, espero que vocês tenham gostado das sugestões de materiais. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando mensagem. Eu vou deixar o link de cada um deles, para aqueles que tiverem interesse, puderem pesquisar um pouco, tá bom? Então, que desde Deus abençoe a família de cada um de vocês que estão assistindo. Se vocês já têm o costume de fazer o culto, que vocês sintam cada vez mais prazer de ensinar os seus filhos. E se você não tem esse costume, que vocês possam se motivar e que seja uma bênção poder juntos aprenderem sobre a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.